Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta terça-feira, 15 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuva isolada, com os termômetros registrando mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Porteirão, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 60%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Barreira, no Ceará, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura oscila entre 23 e 34 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Norte. Manaus, o Amazonas, tem tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Anhembi, em São Paulo, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto. Temperatura mínima 14, máxima 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Rio do Sul, Santa Catarina.
celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 15 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O governo federal publicou no Diário Oficial da União da segunda-feira, 14, a medida provisória 1294/2025, que atualiza os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A medida provisória eleva a faixa de isenção do imposto de renda para os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 3.036, equivalentes a 2 salários mínimos, considerando o novo valor do piso nacional, que passou a ser de R$ 1.518. A correção da tabela visa manter a política de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, praticada desde 1865/2024. Com o reajuste salarial, a tabela anterior, que previa isenção até 2.824, valor correspondente a 2 salários mínimos em 2024, deixaria de atender integralmente a esse grupo de contribuintes. A publicação da MP corrige essa defasagem. A nova tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física passará a vigorar a partir de maio de 2025. Além disso, em março, o governo enviou à Câmara dos Deputados o projeto de Lei 1087, de 2025, que propõe isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, compensando isso com o aumento do valor pago por quem ganha mais de R$ 600 mil por ano. Segundo o Ministério da Fazenda, essa medida atingirá 0,13% dos contribuintes. Esse texto ainda tramita na Câmara. Paralelamente, a MP 1294/2025 entra imediatamente em vigor, limitando-se ao reajuste anual da tabela do imposto sobre a renda da pessoa física. Repórter Brasil News. O líder do Partido Liberal, PL, na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, protocolou na segunda-feira, 14, um requerimento de urgência para o projeto de lei que propõe anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O documento obteve 264 assinaturas, sendo 2 invalidadas, superando as 257 necessárias para o protocolo. Entre os apoiadores, destacam-se 90 deputados do PL e 146 de partidos que compõem a base do governo, como União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB. Agora, cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, decidir sobre a inclusão do requerimento na pauta do plenário. A oposição busca acelerar a tramitação do projeto, temendo que pressões do governo levem à retirada de assinaturas. Para evitar isso, o PL retirou do ar a lista de apoiadores, protegendo os parlamentares de possíveis retaliações. Sóstenes Cavalcante planeja se reunir com Hugo Mota em 22 de abril, visando discutir a inclusão do tema na reunião de líderes marcada para 24 de abril. Enquanto isso, Mota tem buscado diálogo com representantes dos 3 poderes para encontrar uma solução consensual diante da oposição do governo à proposta de anistia. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após uma cirurgia de 12 horas realizada no domingo, 13. O procedimento, considerado de grande porte, foi necessário para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, sequelas da facada sofrida em 2018 e de cirurgias anteriores. Segundo a equipe médica, o pós-operatório será delicado e prolongado, com risco aumentado de infecções, trombose e outras complicações, exigindo cuidados intensivos e sem previsão de alta.
O cardiologista Leandro Echenique destacou que esta foi a 7ª cirurgia de Bolsonaro desde o atentado de 2018, classificando-a entre as mais complexas. Apesar da gravidade, o procedimento transcorreu sem intercorrências e a expectativa é que o ex-presidente recupere um padrão de vida melhor, com alimentação normal e sem restrições, após os próximos 2 ou 3 meses de recuperação. Repórter Brasil News. Em 14 de abril de 2025, a Blue Origin realizou com sucesso a missão NS-31, a primeira com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres desde 1963. A bordo da cápsula New Shepard, lançada do Texas, estavam a cantora Katy Perry, a jornalista Gayle King, a engenheira aeroespacial Aisha Bowe, a ativista Amanda Nguyen, a produtora Kerianne Flynn e a jornalista Lauren Sanchez, noiva de Jeff Bezos. Durante o voo suborbital de aproximadamente 11 minutos, a tripulação experimentou alguns minutos de gravidade zero e cruzou a linha de Kármán, considerada a fronteira do espaço. A missão teve como objetivo destacar a representatividade feminina na exploração espacial e inspirar futuras gerações. Cada integrante trouxe uma bagagem única. Aisha Bowe é uma ex-cientista da NASA e empreendedora em STEM. Amanda Nguyen é ativista de direitos civis. Gayle King é uma renomada jornalista. Kerianne Flynn é produtora de cinema. E Lauren Sanchez é jornalista e piloto. Katy Perry, além de sua carreira musical, é conhecida por seu engajamento em causas sociais. A iniciativa foi amplamente celebrada como um marco na inclusão de mulheres na indústria aeroespacial. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Uma tragédia no Distrito Federal reacendeu o alerta sobre os perigos de desafios virais nas redes sociais. Sara Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos, morreu após participar do chamado Desafio do Desodorante, que circula no TikTok e incentiva a inalação de aerossóis para provocar desmaios. Na última quinta-feira, 10, a menina inalou o gás de um desodorante em spray e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços médicos, ela teve morte cerebral e faleceu no domingo. 13, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou inquérito para investigar como a criança teve acesso ao conteúdo e os autores da publicação. O celular de Sara foi apreendido para perícia e a rede social TikTok será notificada sobre o caso. Especialistas alertam para os riscos desses desafios, que podem causar danos graves à saúde e até mesmo à morte. A tragédia destaca a importância da supervisão parental e da conscientização sobre os perigos de conteúdos inadequados nas redes sociais. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 15 de abril de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A desinformação sobre autismo explodiu na América Latina e no Caribe nos últimos 5 anos e o Brasil lidera esse triste ranking. O alerta é de um estudo da FGV junto com a Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. Foram analisadas mais de 60 milhões de mensagens em 1.600 grupos do Telegram entre 2019 e 2024. O coordenador do estudo, Organ Kugler, chamou a atenção para o problema. Segundo ele, abre aspas, estamos diante de uma epidemia digital, fecha aspas. As mensagens banalizadas ligam o autismo a absurdos como o movimento anti-vacina, teorias de globalismo e até conspirações sobre nova ordem mundial. Entre as 150 falsas causas listadas aparecem vacinas, 5G, pastas de dente, rastros de aviões e até o consumo de Doritos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte desta terça-feira, hoje, dia 15 de abril de 2025. Pois é, ele fez de novo, rapaz. Durante uma confusão na partida entre Inter Miami e Los Angeles FC pela Copa dos Campeões da CONCACAF, câmeras flagraram Luis Soares tentando morder Jordi Alba, seu companheiro de time. O episódio aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. A confusão começou após o zagueiro brasileiro Marlon do Los Angeles cometer uma falta. Jogadores de ambos os times começaram a se empurrar e a discutir. Ao sentir uma mão em seu rosto, Soares virou-se rapidamente e tentou mordê-la. O vídeo viralizou nas redes sociais. Vale lembrar que na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Luizito protagonizou uma mordida no zagueiro italiano Chiellini. Pelo ato, ele foi suspenso por 4 meses. Antes já tinha feito algo similar com Othman Bakal do PSV em 2010 e com Ivanovic do Chelsea em 2013. Em ambos os casos, o atacante também acabou suspenso. Eita, não, jogador mordedor, rapaz. Não é possível uma coisa dessa, hein? Eu sou o Kleber Salles e a qualquer momento trago mais notícias do esporte pra você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor por aqui. Eu sou Kleber Salles, hoje terça-feira, 15 de abril de 2025, e o assunto que a gente vai falar hoje é assinatura renovada sem consentimento. A Luciana Martins, de São Paulo, assinou um streaming por 6 meses e renovaram automaticamente sem a autorização dela, né? E ela pergunta o que pode estar acontecendo, né, Luciana? Olha, o artigo 39 do CDC proíbe práticas abusivas como essa, viu? A renovação automática sem aviso é ilegal. Você pode pedir cancelamento e reembolso. Pode ter acontecido, né, um erro no sistema, alguma coisa nesse sentido. Entre em contato com a empresa, né, e peça aí o reembolso, porque desse jeito não pode ficar de jeito nenhum, né? A gente volta a qualquer momento com mais um Hora do Consumidor, trazendo aí as dúvidas e os esclarecimentos aqui na nossa programação. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E hoje eu quero saber como você está dormindo aí do outro lado. Me responde. Dormir mal pode arruinar o dia seguinte e a saúde no longo prazo também. Gente, o humor vai ser afetado. Pois é, irritabilidade é um sintoma clássico, pois a falta de sono prejudica a interpretação de estímulos emocionais. Sem perceber, a pessoa cria uma tempestade em copo d'água. Já percebeu isso com você? Olha, a cognição fica prejudicada também. Além dos prejuízos mais imediatos para a memória e aprendizado, pesquisas indicam que pessoas que não dormem bem sofrem mais com demências no futuro, gente. E dormir mal pode prejudicar o seu coração, tá? A falta de descanso deixa os níveis de hormônios do estresse elevados. O corpo fica em alerta, fazendo a pressão subir e exigindo mais do coração. Perigo de infarto e arritmia, hein? E claro, também prejudica o seu peso. Vamos falar sobre isso. Pouco sono produz alterações hormonais que diminuem a sensação de ansiedade, aumentam o apetite e tornam mais lento o metabolismo. O cenário bom para o ganho de peso tá aí, hein, gente? E dormir mal prejudica também a sua imunidade. Durante o sono, o sistema de defesa se autorregula e renova o estoque de células aptas ao combate. Sem isso, a resposta imune do corpo enfraquece e adoecemos mais fácil. E aí, viu como dormir mal é um problemão para a sua saúde? Dicas de saúde. Informação, Maria.
Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção. Rua dos Canidés, 1479, Alecrim. Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção. A sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui, Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Kit da Construção. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando aqui nesta terça-feira e vamos falar de cobrança
por seguro não contratado. O Rafael Dias, de Palmas, ele escreve aqui para o Hora do Consumidor dizendo o seguinte: o banco cobrou um seguro no meu cartão que eu nunca pedi. Isso pode? Olha, Rafael, o artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor veda envio e cobrança de produtos ou serviços não solicitados, viu? Você tem direito ao estorno imediato, tá bom? Fica aí a informação para você. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. A qualquer momento, a gente volta. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, saiba o que você está comendo. O essencial é entender que as calorias são o combustível para o nosso organismo e que sem elas o nosso corpo fica sem energia. Escolher os alimentos só pelo número de calorias não é o mais indicado. Muitas vezes as calorias não são os principais perigos dos alimentos. O que na verdade faz toda a diferença na hora de uma alimentação saudável é a qualidade de nutrientes, a quantidade de gorduras, por exemplo. Por isso é importante ler os componentes de cada alimento. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Brasileiros nascidos em março e abril recebem o abono salarial, o chamado abono do PIS, nesta terça-feira. Tem direito ao benefício quem, em 2023, trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e recebeu em média até 2 salários mínimos por mês. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP, no caso dos funcionários públicos, há pelo menos 5 anos. O valor máximo do abono é referente a um salário mínimo atual de R$ 1.518. Ao todo, cerca de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas neste ciclo. O pagamento é feito via Banco do Brasil, no caso dos funcionários públicos, e Caixa, no caso dos trabalhadores do setor privado. Quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. O trabalhador pode consultar pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital se tem direito ao benefício. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A alta dos preços tem pesado no orçamento do brasileiro. Pesquisa realizada pelo Datafolha revela que 58% dos consumidores, ou 6 em cada 10, para ficar mais fácil a compreensão, reduziram a compra de alimentos. Entre os mais pobres, esse número salta para 67%, quase 7 em cada 10 pessoas. Outro destaque da pesquisa é que 8 em cada 10 brasileiros também mudaram hábitos para economizar. 61% passaram a sair menos para comer fora e 50% trocaram a marca do café preferido por uma mais barata, percentual semelhante ao das pessoas que diminuíram o consumo da bebida. Além disso, metade dos consumidores também passou a economizar água, luz e gás e 47% foram atrás de uma renda extra. Pouco mais de um terço diz ter reduzido a compra de remédios e percentual semelhante diz que deixou de pagar dívidas. 1 em cada 4 pessoas deixou de pagar as contas da casa. Para 54% dos brasileiros, o governo Lula tem muita responsabilidade pela alta do preço dos alimentos nos últimos meses. 29% atribuem um pouco de culpa ao governo federal e 14% dizem que o Planalto não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. O Datafolha ouviu 3.054 pessoas de 16 anos ou mais em 172 municípios do país entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O percentual de famílias endividadas subiu pelo segundo mês seguido no Brasil. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, 77,1% das famílias brasileiras terminaram o mês de março com dívidas a vencer. É o maior patamar desde setembro do ano passado. Apesar disso, a inadimplência ficou estável. Aqueles com dívidas em atraso somam 28,6% dos consumidores do país. Entre eles, 47,6% estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias, o menor nível desde maio de 2024. Outro destaque é que o percentual de famílias que não terão condições de pagar as dívidas em atraso segue em tendência de queda pelo terceiro mês, indo para 12,2%. Ainda de acordo com a CNC, o cartão de crédito continua sendo o maior vilão do endividamento do brasileiro. 83,7% dos endividados têm parcelamento no cartão. As parcelas em carnês aparecem na sequência, com o percentual chegando a 13,6%. O terceiro maior vilão é o crédito pessoal, com 10,4%. Além disso, pouco mais de 9% dos consumidores têm parcelas relacionadas ao financiamento de veículos, percentual semelhante aos que têm dívidas relacionadas a financiamentos imobiliários. Da Rádio 2, Milena Abreu. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Além da alta dos juros para quem precisa financiar a compra, os preços dos imóveis subiram 0,6% em março. Do começo do ano para cá, a alta chega a 1,87%. Sem esquecer que em 2023, os imóveis já tinham ficado cerca de 5% mais caros. E que em 2024 eles dispararam 7,73%. Em março, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 9.185. Ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por R$ 643 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, da casa de R$ 6 mil em capitais como Cuiabá e Campo Grande, a mais de 11 mil em São Paulo. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, R$ 14.300. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Estudantes de todo o país têm até o dia 25 de abril para pedir a isenção da taxa do Enem 2025. O prazo para fazer o pedido está aberto desde esta segunda-feira, dia 14, e termina na sexta-feira da semana que vem. O pedido deverá ser registrado em formulário eletrônico na página do participante na internet. O acesso é com as credenciais da conta gov.br. Podem pedir a isenção da taxa os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola da rede pública, quem já concluiu o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e as pessoas em situação de vulnerabilidade social com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Vale ressaltar que quem teve a isenção do Enem em 2024, mas eventualmente tenha faltado na prova, precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O prazo para fazer a justificativa, que deve ser comprovada por meio de documentação, é o mesmo, de 14 a 25 de abril. De acordo com o cronograma do Enem 2025, os resultados das solicitações de isenção da taxa saem no dia 12 de maio. A partir dessa data e até o dia 16 do mesmo mês, aqueles que eventualmente tiverem o pedido negado poderão entrar com recurso. O resultado do recurso está previsto para 22 de maio. O INEP, Instituto Organizador do Enem, ainda não divulgou a data da abertura das inscrições gerais. As datas das provas também não foram confirmadas. Nas últimas edições, no entanto, o exame foi aplicado nos 2 primeiros domingos do mês de novembro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Metade dos brasileiros tem intenção de comprar ovos de Páscoa este ano. É o que mostra uma pesquisa da Nexus, intitulada A Paixão do Brasileiro pelo Chocolate. De acordo com o levantamento, só 52% da população pretende comprar ovos de Páscoa. 18% já adquiriram o produto e 34% ainda não. Pessoas com renda aquisitiva maior são mais propensas a gastar com o item nesta Páscoa. 62% dos brasileiros com renda familiar acima de 5 salários mínimos. Pessoas com filhos menores de 18 anos também se mostram mais dispostas a adquirir um ovo de Páscoa, 64%. Entre os que já compraram pelo menos um ovo, as mulheres saíram na frente, são 19% contra 16% dos homens. Já os mais ricos resolveram deixar para depois. 45% da população que ganha mais de 5 salários mínimos deve adquirir o ovo de Páscoa na última hora. As pessoas com mais de 60 anos também não demonstram muito interesse em gastar com este símbolo da Páscoa. Elas totalizam 56% na pesquisa. No geral, cada brasileiro que pretende comprar ovos deve adquirir 3 unidades em média. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Isenção do imposto de renda sobe para quem ganha até R$ 3.036 por mês. A determinação está numa medida provisória já publicada pelo governo que corrige a tabela e beneficia quem recebe até 2 salários mínimos. A norma começa a valer no mês que vem. O Ministério da Fazenda esclareceu que o valor da primeira faixa da tabela progressiva aumentou para R$ 2.428,80. Assim, somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, nenhum rendimento até 2 salários mínimos mensais vai ser tributado a partir de maio. De acordo com a Receita Federal, por só começar a vigorar no próximo mês, o impacto da medida será menor em 2025, já que não vai refletir sobre a arrecadação dos primeiros 4 meses do ano. Além dessa mudança, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que isenta do imposto de renda pessoas físicas com renda de até R$ 5.000. O objetivo da União é compensar essa renúncia fiscal com um imposto mínimo de 10% que deve incidir sobre a renda de quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova a vacina do Instituto Butantan contra a chikungunya. O imunizante é desenvolvido em parceria com a empresa farmacêutica Valneva e foi autorizado pela Anvisa para ser aplicado em pessoas com mais de 18 anos. Essa vacina foi testada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos. 98,9% dos participantes produziram anticorpos neutralizantes com níveis que se mantiveram por pelo menos 6 meses. A partir daí, o imunizante contra a chikungunya recebeu a aprovação das agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia e se tornou o primeiro autorizado contra a doença. A infecção é viral e transmitida por meio de mosquitos Aedes aegypti, o mesmo causador da dengue e do zika. O chikungunya provoca, entre os principais sintomas, febre repentina acima de 38,5 graus e fortes dores nas articulações de pés e mãos, como dedos, tornozelos e punhos. O paciente ainda pode ter dor de cabeça e muscular e apresentar manchas vermelhas na pele. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil deve colher em 2025 a maior safra de grãos da história. Projeção do IBGE fala em 327 milhões de toneladas, cerca de 35 milhões a mais que no ano passado. O número, aliás, melhorou na comparação com a previsão anterior, feita em fevereiro,
e que falava em 323 milhões de toneladas. O gerente do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, destaca a soja, com uma colheita recorde de 164 milhões de toneladas, o que representa metade da produção de grãos do país, e explica que o clima de 2025, sem os graves problemas de 2024, tem ajudado. Tem reavaliações positivas em vários estados, principalmente os estados da região centro-oeste, que vem apresentando uma grande produtividade das lavouras, principalmente para a soja. Apesar do atraso no plantio da soja, a cultura se recuperou e teve boas condições para o seu desenvolvimento ao longo do seu ciclo. A maioria da soja já está praticamente toda colhida na região centro-oeste, então a gente tem uma recuperação da safra esse ano em relação à safra 24, onde nesses estados da região centro-oeste a gente teve vários problemas climáticos, como falta de chuvas, altas temperaturas, que impactaram muito na produtividade dessas lavouras. A safra de milho, o segundo grão mais produzido no país, deve crescer 11% na comparação com 2024 e atingir 127 milhões de toneladas. Arroz e feijão também são exemplos de culturas cuja produção será a maior neste ano. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. Começa nesta terça o pagamento do Bolsa Família referente a abril. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social final 1. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende todos os processos que discutem na Justiça a pejotização, que é a contratação de um trabalhador que atua como pessoa jurídica para prestar serviços. No último ano, 56 crianças morreram no país, vítimas de desafios compartilhados nas redes sociais. O dado foi divulgado pela secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Lilian Mello, ao comentar a morte de uma menina de 8 anos após supostamente ter inalado desodorante. Quarta rodada do Brasileirão começa hoje com um jogo: Ceará e Vasco às 9h30 da noite. E nesta terça começam a ser definidos os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Às 4h, o Aston Villa, que perdeu o primeiro jogo por 3-1, recebe o PSG. E o Borussia Dortmund, que tomou 4 no jogo de ida, pega o Barcelona. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, estima que mais de 30% dos lixões em atividade no Brasil podem ser eliminados, levando em conta a utilização dos aterros sanitários já existentes. De acordo com a entidade, isso seria possível por meio da chamada regionalização, que é o uso de um único aterro por vários municípios. Um estudo elaborado pela associação revela que 165 municípios da Bahia, ou seja, 40% do total do estado, poderiam interromper de forma imediata a utilização de lixões a partir de 7 aterros sanitários licenciados e em operação. Esses municípios contam com mais de 5 milhões de habitantes e geram cerca de 3.600 toneladas de resíduos por dia. O Programa Humanizado de Encerramento de Lixões na Bahia, da ABREMA, também prevê 47 estações de transbordo para dar suporte aos municípios mais distantes a cerca de 100 quilômetros. As unidades passariam a entregar os resíduos nestes pontos e, posteriormente, seriam levados ao aterro mais próximo. Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024 apontam que, em 2023, o país foi responsável pela produção de mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. O volume corresponde a uma média de 382 quilos por habitante. Deste total, 75,6 milhões de toneladas foram coletadas. 69,3 milhões de toneladas foram destinadas à disposição final. Vale destacar que 40,5 milhões de toneladas ainda tiveram disposição final inadequada.
Até o fim de 2024, cerca de 3 mil lixões ainda estavam em funcionamento no Brasil. Em meio a esse contexto, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados visa prorrogar por 5 anos o prazo para que os municípios com até 50 mil habitantes adotem a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Trata-se do PL 1323 de 2024, que ainda aguarda parecer do relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa. Inicialmente, a previsão era acabar com os lixões de forma definitiva até o dia 2 de agosto de 2024. Como os problemas não foram resolvidos, o debate continua em evidência. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Cultura registrou um novo recorde de captação de recursos por meio da Lei Rouanet nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. O valor ultrapassa 305 milhões de reais e representa um aumento de 71,3% do que foi captado no mesmo período do ano passado. Em 2024, a captação chegou a 178 milhões de reais no primeiro trimestre. O desempenho fortalece a Lei Rouanet, como explica o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MINC, Enilton Menezes. Esse volume de recursos recorde no primeiro trimestre de 2025, comparado com outros anos, demonstra a confiança que o empresário hoje tem no Programa Nacional de Apoio à Cultura e vai nos permitir, além de ir ao encontro da nacionalização dos recursos em todos os estados brasileiros, um melhor planejamento por parte do agente cultural, que terá, ao longo dos outros meses, a possibilidade de investimento. A captação recorde de recursos via Lei Rouanet também pode ser atribuída ao crescimento no número de projetos culturais ativos no sistema de acesso às leis de incentivo. Novos parceiros e incentivadores da cultura têm apoiado projetos em todo o país. A Lei Rouanet é a principal política de incentivo a projetos culturais do Ministério da Cultura para o Brasil. O secretário explica como a lei funciona. A Lei Rouanet é um investimento indireto feito pelos empresários no setor cultural brasileiro a partir da renúncia fiscal do governo federal. Projetos previamente aprovados pelo Ministério podem receber esses investimentos para serem viabilizados e, dessa forma, dinamizar o setor cultural. É um investimento do governo federal num setor produtivo, robusto da economia brasileira, chamado cultura. Esta é uma realização do Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cultura. O Ministério das Comunicações recebeu 546 propostas de operação de rádios educativas em 237 cidades brasileiras, distribuídas por 25 estados. Este foi o primeiro processo seletivo do Plano Nacional de Outorgas de Rádios Educativas, lançado em 18 de dezembro de 2024. Além desse, há a previsão de mais 3 editais até 2026. O resultado pode ser conferido no site do Ministério das Comunicações, o gov.br/mcom. A diretora do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, fala que o resultado do edital foi expressivo. A gente está muito contente com o resultado desse edital de rádio educativa que a gente lançou relativo ao novo PNO, lançado no final do ano passado. Já tinha muitos anos que a gente não lançava nenhum edital para a rádio educativa e a gente teve um número expressivo de manifestações, o que mostra a importância da gente ter oportunidade de novas rádios educativas, sempre vinculadas a alguma universidade, poderem ter autorização para operar no país, né? Não só levando informação, mas conteúdo educativo e de qualidade para o Brasil todo. Então, a gente está muito satisfeito e em breve serão lançados novos editais. A região Sudeste registrou o maior número de cidades com manifestações recebidas, 100 no total. Foram identificados interessados em operar rádios educativas em 72 cidades de Minas Gerais, 16 de São Paulo, 7 do Espírito Santo e 5 do Rio de Janeiro. No Nordeste, houve manifestações em 81 municípios, sendo 36 no Ceará, 27 em Pernambuco, 6 na Paraíba, 5 no Maranhão, 5 no Piauí, 1 na Bahia e 1 no Rio Grande do Norte.
No Sul, foram registradas propostas em 10 cidades de Santa Catarina, 9 do Paraná e 5 do Rio Grande do Sul. Já na região Norte, o Ministério das Comunicações contabilizou 22 cidades interessadas em novas rádios educativas, sendo 9 no Pará, 4 em Roraima, 4 no Tocantins, 2 no Amazonas, 2 em Rondônia e 1 no Acre. No Centro-Oeste, 10 cidades demonstraram interesse, 5 no Mato Grosso, 3 no Mato Grosso do Sul e 2 em Goiás. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Jornal Mar e Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Procon SP aplicou uma multa pesada ao Banco Pan. Mais de 13 milhões de reais. Motivo: descumprir as regras do cadastro Não Me Ligue, que proíbe ligações de telemarketing para quem já pediu para não receber esse tipo de contato. Esse cadastro é um serviço gratuito do Procon para proteger a privacidade dos consumidores. O problema é que o Banco Pan continuou fazendo ligações, mesmo depois do prazo legal de 30 dias da inscrição no sistema. Muitos clientes reclamaram, enviando provas como prints e gravações. Resultado: multa na certa. O Não Me Ligue existe justamente para garantir o direito de paz dos consumidores e barrar ligações abusivas. Se está cadastrado, não é para receber oferta nenhuma. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você dentro do nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h53, 7h53, continuamos com o nosso Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta terça-feira, hoje dia 15 de abril, ano de 2025. E vamos juntos, sempre com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Já agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha a nossa programação, não só em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos então com as notícias em nível local, aqui para Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Tomate, ovos e café puxam inflação de março, que fecha em 0,56%. A inflação oficial do país avançou 0,56% em março, com destaque para a disparada nos preços do tomate, de 22,55%, ovos 13,13% e café moído 8,14%, que juntos responderam por um quarto de toda a alta do mês. O índice representa uma desaceleração em relação a fevereiro, que foi de 1,31%, mas ainda assim é o maior índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, para o mês de março desde 2023. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 5,48%, acima de 5,06% registrados no mês anterior. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Semana Santa, comerciantes esperam alta de até 20% na venda de peixes. Há poucos dias da Sexta-feira Santa, a movimentação do mercado do peixe nas rocas já é intensa. Principal ponto de venda de pescado da capital potiguara, o espaço vem recebendo fluxo crescente de consumidores desde o último domingo, dia 7. E a expectativa entre os comerciantes é de que as vendas aumentem entre 15% e 20% em relação à Semana Santa do ano passado. A projeção tem como base o volume de clientes e a tradição religiosa que mantém forte
a procura por peixe nessa época do ano. No período, o mercado vai funcionar em horário estendido, das 8 da manhã até às 18 horas. No local, são 24 boxes de venda, segundo a Secretaria Municipal de Serviço Urbano, Censur. Além da estrutura de comercialização, a praça de alimentação também está operando normalmente. Confira o horário de funcionamento do comércio em Natal durante o feriado da Páscoa e Tiradentes. Atenção! O comércio em Natal terá mudanças no horário de funcionamento durante os feriados da Páscoa e Tiradentes, que acontecem nesta sexta-feira, dia 18, e na próxima segunda-feira, dia 21. No entanto, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, CDL Natal, o comércio de rua nos bairros do Alecrim e Cidade Alta estarão fechados, enquanto da Zona Norte da capital terá abertura facultativa. E o horário de funcionamento é o seguinte: comércio de rua Alecrim fechado, centro da cidade fechado, Zona Norte aberto das 8 às 13 horas com abertura facultativa. Para os shoppings, Natal Shopping, alimentação e lazer, das 11 às 21 horas, lojas e quiosques, de meio-dia às 21 horas, academia, das 9 às 15 horas, alpendre, das 11 às 21 horas e cinema conforme programação. Para o Midway Mall, abertos a praça de alimentação e lazer, das 11 às 22 horas, lojas e quiosques abertos, Cinemark, aberto conforme programação, e supermercado Pão de Açúcar, das 11 às 22 horas. Para o Praia Shopping, praia de alimentação 11 às 21 horas, lojas e quiosques das 14 às 20 horas, cinema conforme programação no site do Movicom. Shopping Cidade Jardim, alimentação a partir das 12 horas, lojas e quiosques das 14 às 20 horas, Americanas e Cacau Show, no dia 13 das 10 às 20 horas e no dia 20 de abril das 10 às 20 horas. Shopping Cidade Verde, lojas das 15 às 20 horas, praça de alimentação de meio-dia às 20 horas. Partage Not Shopping, praça de alimentação e lazer das 11 às 22 horas, lojas e quiosques das 15 às 21 horas. Âncoras e mega lojas das 13 às 21 horas, supermercado das 7 às 22 horas, academia funcionará das 8 às 22 horas e cinema conforme programação em cartaz. Shopping 10 estará fechado e os supermercados abertos das 7 da manhã às 22 horas. Vamos então agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. Vamos lá para o tempo nesse instante para você acompanhar aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. O tempo para hoje, para você conferir: sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A mínima para hoje 25 e a máxima 32 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 61 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Está quente, hein? Tábua de Marés, hoje terça-feira, 15 de abril, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17h20. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5 horas e 3 minutos e a seguinte pré-mar será às 17 horas e 27 minutos. A primeira baixa-mar será às 11h14 e a seguinte baixa-mar às 23 horas e 23 minutos. O nível da água está descendo. Neste momento, a baixa-mar será dentro de 5 horas e 18 minutos. Teremos 11 horas e 58 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 20 minutos. E conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo. Final de mais uma programação. É agradecer o carinho da audiência, você que está sempre conosco todas as manhãs. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 da manhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Mas vamos encerrar trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Vamos lá então? Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café.
Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a hora do café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café do meu amigo Marcos Brito nesta manhã. Hoje ele vai fazer questão de tomar um café diferente. Hoje é canja de galinha. Eita coisa. Hoje é canja de galinha. Rapaz, no prato fundo, viu? Com direito a repetir 3 vezes. Aí eu digo, o que você quer para complementar, Marcos Brito? Ele disse, quero 4 pães francês, 1 doce e 1 carteira. Que é a misturada, vergonha. Rapaz, canja de galinha, 4 pães francês, ainda pão doce no meio. Alô, Gi! Tudo de bom, vamos juntos. Gente, essa turma não é brincadeira. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia desta terça-feira, Deus pensa o melhor sobre você e para você. Isso não depende de sua performance ou inteligência. Não varia conforme seus erros ou acertos. Isso depende tão somente do amor dele por você, que é imutável. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção, 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços, 84-3237.
0351, em Pium, Parnamirim.